empenhados porque eu quero te ver craque nesse assunto, hein? O bate-papo da vez é sobre combinação. Um tipo de agrupamento no qual a ordem não importa, não faz diferença. Como assim, Amelis? Vou te dar um exemplo bem simples. Se você vai fazer um suco e mistura lá no liquidificador para bater primeiro laranja e depois acerola. Agora, se no outro dia você inverte a ordem, começa colocando acerola e depois laranja, mas coloca nas mesmas quantidades, aí o seu suco vai ter um sabor diferente? Claro que não, né? Porque colocar primeiro laranja e depois acerola, ou acerola e depois laranja, depois que você bate, não faz nenhuma diferença isso. Então, quando a gente tem um tipo de agrupamento em que a ordem não faz diferença, a gente está falando de combinação. É super importante marcar essa diferença. Nós já tivemos uma aula anterior sobre arranjo. Esse sim é um agrupamento em que a ordem importa. Na combinação, a ordem não importa e o jeito de resolver é diferente. Por isso que sempre quando você estiver resolvendo um problema de análise combinatória, a pergunta que você tem que se fazer é: a ordem faz diferença? Vai aí um macete para te ajudar. Você pergunta: a ordem faz diferença? Se a resposta for sim, você não vai responder sim, você vai responder aham, a ordem faz diferença no arranjo, não é isso? Então, a ordem faz diferença? Sim, troca por arranjo, tá joia? Associa. A ordem não faz diferença, não rima com combinação, tá? Então, para te ajudar e associar, a ordem faz diferença? Arranjo, não combinação, que é o bate-papo de hoje, tá joia? Sem mais delongas, vamos começar a aula. Antes de chegarmos aos exemplos de análise combinatória, eu vou te apresentar a fórmula e como resolver utilizando esse procedimento aqui. Combinação de N elementos escolhidos de K em K. Esse N e esse K são números naturais e o N tem que ser maior ou igual ao K, tá bom? A gente, para desenvolver a fórmula da combinação de N elementos de K em K, a gente vai colocar no numerador esse primeiro termo aqui, olha, com fatorial, então N fatorial dividido. No denominador, a gente vai colocar dois termos. Eu vou colocar a diferença entre eles, ó, o N menos K fatorial, e depois eu coloco esse último termo sozinho. Então, aqui agora a gente vai ter três fatoriais. Esse sozinho no meu numerador, esse aqui sozinho no denominador e o denominador ainda conta com a diferença entre eles. Vem comigo aqui. Combinação de 8 elementos tomados de 3 em 3. Como é que eu desenvolvo? No numerador eu coloco esse primeiro aqui com fatorial, sozinho. O numerador tem um termo só. No denominador eu vou colocar dois elementos. Primeiro, a diferença aqui, ó, 8, tiro 3, 5. Então, 5 fatorial. E esse outro termo eu coloco sozinho também com fatorial. Como é que eu vou desenvolver? Depois de ter assistido a nossa aula de fatorial, você já sabe, né? O raciocínio vai ser o mesmo. Eu vou desenvolver o maior até chegar nesse aqui, olha, para que eu consiga cortar. Então, comparando o 8 e o 5, eu posso regredir o 8 até o 5 para anular. Então, vem comigo aqui. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Por que eu parei aqui? Porque embaixo eu tenho 5 fatorial, eu vou conseguir cortar. Ah, Melissa, e esse 3 fatorial? Não tem 3 fatorial, porque eu já vou cortar o 5 com 5. Então, esse 3 fatorial eu vou desenvolver. 3 vezes 2 vezes 1. Vamos aqui. Combinação de 8 elementos tomados de 3 em 3. Esse 5 fatorial eu posso anular com esse, porque são só parcelas de produto, né? As operações que a gente tem, tanto em cima quanto na parte de baixo, é apenas de multiplicação, então posso cortar. Restou para mim 8 vezes 7 vezes 6. E aqui embaixo eu tenho 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Na verdade, aqui, olha, o resultado, né, esse produto desses elementos, vai ser 6. Como eu tenho esse 6 aqui em cima, olha só, eu posso anular, posso cancelar. O que sobrou para eu multiplicar, então? O 8 vezes 7, que é igual a 56. Ou seja, a combinação de 8 elementos tomados de 3 em 3 é igual a 56. A gente teria 56 possibilidades distintas de fazer esse agrupamento. Mas agora eu vou trazer exercícios de análise combinatória para você aplicar essa fórmula de combinação. Vamos começar a pensar o seguinte. Uma empresa foi organizar uma festa e ela vai colocar salgadinhos de tira-gosto. Quando ela foi conversar com a empresa que vai fornecer esses salgadinhos, eles apresentaram 5 opções de salgadinho.
para que a empresa escolhesse. Pode ser pastel, pode ser coxinha, quibe, empada ou risole. Dessas 5 opções, a empresa vai escolher 3 tipos de salgadinhos em quantidades iguais, né? Para comprar e colocar lá nessa recepção. Pergunto para você, de quantas formas diferentes pode ser feita essa escolha de salgadinhos? Então, para refletir. Nós temos 5 opções de salgado e dessas 5 opções de salgado eu vou escolher 3. De quantas formas posso fazer isso? A ordem faz diferença? A primeira pergunta que você tem que se fazer. Imagine que alguém escolha pastel, coxinha e quibe. Como eles vão comprar na mesma quantidade, né, os 3 que forem escolhidos, ok. Suponhamos que depois a pessoa fala assim, não, ao invés de pastel, coxinha e quibe, eu vou escolher coxinha, quibe e pastel. Mantive os mesmos salgadinhos, tá? Só imaginando que a ordem da escolha tenha mudado. Vocês acham que os convidados lá dessa festa, né, vão ter salgadinhos diferentes porque eu mudei a ordem que eu falei, os tipos que eu queria? Claro que não, né? Se eu vou servir pastel, coxinha e quibe, ou coxinha, quibe e pastel, dá na mesma. Perceba aí que a ordem não faz nenhuma diferença, uma vez que eu já falei para você que eles serão comprados em quantidades iguais. Então, uma mudança, né, o simples fato de falar em ordem diferente, não vai ser um cardápio novo lá para os convidados. Se a ordem não faz diferença, a gente tem um problema de combinação. Isso é super importante. A primeira coisa que você precisa entender, a gente tem um caso de arranjo ou de combinação. Combinação, porque a ordem não faz diferença. Ok, combinação de 5 elementos, que eu tenho 5 opções e eu vou escolher entre essas 5, 3. Combinação de 5 elementos tomados de 3 em 3. Como é que eu vou desenvolver? A gente já aprendeu essa fórmula há pouquíssimos minutos atrás. Então, vem aqui comigo. No numerador, eu coloco esse primeiro. Então, 5 fatorial sobre. Embaixo, a gente coloca 2 termos. A diferença, 5 tiro 3, 2 fatorial, sobre o fatorial desse outro termo aqui sozinho. Então, 3 fatorial. Vou desenvolver, ó, do 5 até o 3 fatorial, para que eu consiga cortar. Então, vou ter 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Opa, parei. Esse 2 fatorial eu vou desenvolver. 2 vezes 1. Esse 3 eu não vou desenvolver, porque o objetivo é cortar com o lá de cima. Então, o que me resta? 5 vezes 4, 20. Dividido por 2 vezes 1 é 2. 20 dividido por 2, 10. Então, eu vou ter 10 opções diferentes para escolher esses salgadinhos. Detalhe super importante. Quando eu gravei a aula para você sobre arranjo, eu falei que você pode resolver os problemas de arranjo tanto utilizando a fórmula ou pelo princípio fundamental da contagem. Coloca lá os risquinhos, quantas opções para esse espaço, quantas para o outro e por aí vai. Dá na mesma. Os problemas que envolvem combinação, que são aqueles em que escolhidos os elementos, né, uma simples mudança de ordem desses elementos escolhidos não gera um resultado novo, você vai resolver utilizando a fórmula de combinação, tá bom? Aqui, sempre por essa fórmula, para não confundir, não misturar. Até tem um jeitinho alternativo de fazer uma divisão depois, mas nesse caso, a aplicação da fórmula é um caminho mais seguro, mais garantido, tá bom? Vamos para um outro exemplo para que você fique craque aí, né, em se perguntar, a ordem faz diferença? Sim ou não? Você foi numa lanchonete e aí lá tem 7 opções de frutas diferentes para você fazer um suco. Você pode escolher maçã, abacaxi, acerola, laranja, goiaba, maracujá e melão. Entre essas opções, você vai escolher 2 frutas para fazer o seu suco. Ok, então eu tenho 7 opções, vou escolher 2 frutas. De quantas formas distintas, né, uma pessoa pode pedir esse suco? Vamos parar para refletir se a ordem faz diferença ou não? Se você escolhe abacaxi e maçã, ou maçã e abacaxi, né? Fixei os elementos, só mudei a ordem. O sabor do seu suco vai ser diferente? Não. Então, a gente tem um problema em que a ordem dos elementos, né? A partir do momento que eu escolhi 2 elementos, uma simples mudança na ordem deles não faz nenhuma diferença no meu resultado final. Então, se a ordem não faz diferença,
diferença não rima com combinação. Então, eu tenho uma combinação de 7 elementos, porque eu tenho 7 opções diferentes para escolher, e desses 7 eu vou escolher 2. Então, combinação de 7 elementos tomados de 2 em 2. Muito bem. 7 fatorial sobre diferença. 7 tiro 2, 5. Então, 5 fatorial e o outro termo é o 2 fatorial. Vou desenvolver o 7 até chegar no 5 para que eu possa cortar. Então, vou ter 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, que vai cortar com esse aqui embaixo. 2 eu vou desenvolver. 2 multiplicado por 1, 2. Já vou colocar o resultado direto, tá bom? A essa altura você já está craque nisso. Posso simplificar cortando. 7 multiplicado por 6, 42. 42 dividido por 2, 21. Escolhendo entre essas 7 frutas, 2 para fazer um suco, a gente pode fazer 21 combinações, 21 sabores diferentes. Vamos para mais um exemplo? Cheguei na sua sala e eu vou fazer um sorteio. Eu vou escolher, vou sortear entre todos os alunos que ficaram com média no bimestre. Vou escolher 2 para ir depois do recreio, para assistir um filme, uma sessão pipoca, bem tranquila lá na escola, escolher um filme bacana. E aí, eu quero saber de quantas formas diferentes eu posso fazer esse sorteio. Imagine que nessa turma eu tenha 30 alunos e todos os 30 tiveram média, porque eles estão estudando, estão se dedicando, cheio de orgulho de vocês. Então, eu tenho 30 alunos, eu vou sortear 3 alunos, tá? Para ir para essa sessão pipoca como uma forma de recompensá-los por terem estudado, se dedicado. De quantas formas diferentes que esse sorteio pode acontecer? Vamos pensar. Eu tenho 30 alunos, desses 30 eu vou sortear 3. Depois que eu sorteio 3, será que uma mudança na ordem faz diferença no resultado final? Porque os 3 vão assistir o mesmo filme no mesmo horário, então não tem um prêmio diferente para o primeiro sorteado, para o segundo e outro prêmio diferente para o terceiro. O prêmio é o mesmo. Então, nesse caso, a ordem não faz diferença. Se eu sorteio, por exemplo, a Marina, se eu sorteio o Douglas e se eu sorteio o Matheus. Invertendo a ordem, né? O Matheus sendo o primeiro sorteado, o Douglas o segundo, a Marina o terceiro, ou seja, os mesmos integrantes, simplesmente mudando a ordem, eu vou ter um público diferente lá vendo o filme? Não. Se a ordem dos elementos, depois de sorteados, é uma simples mudança na ordem deles, não faz diferença, então a gente tem um problema de combinação. De 30 elementos tomados de 3 em 3. Combinação de 30 elementos tomados de 3 em 3. Como é que eu vou desenvolver? 30 fatorial sobre, aqui embaixo, 30 tiro 3, 27, o 3 fica sozinho. Vou deixar isso aqui para que você possa terminar. A essa altura eu tenho certeza de que você já é plenamente capaz. Basta desenvolver, né? Regredindo aí o 30 até chegar no 27, simplificar, desenvolva o 3 fatorial, tenho certeza de que você vai chegar ao resultado. Para finalizar, então, o que nós temos que recordar da nossa aula, né? Falando de análise combinatória como um todo. Se você tem um problema para resolver, pergunte-se, a ordem faz diferença? Se a resposta for sim, você não vai responder sim, você vai responder arranjo, a fórmula de arranjo ou do princípio fundamental da contagem. Se a resposta for não, se a ordem dos elementos não faz diferença, não rima com combinação, aplique a fórmula, faça as devidas simplificações. Grande abraço, gente! Você é demais!